legado e a dizimação da cultura indígena brasileira. Quando os europeus começaram a chegar ao Brasil e se depararam com a população que aqui vivia, logo buscaram formas de explorar a mão de obra, além de terem tido interesse especial nas riquezas da terra. Assim, esses recém-chegados não se preocuparam muito em entender como funcionavam os diferentes grupos étnicos. Os povos nativos foram chamados de indígenas e criou-se a impressão de que todos compartilhavam de uma mesma cultura. Uma vez que o Brasil possui uma grande extensão geográfica, consequentemente existiam diversas tribos diferentes entre si. Povos como os tupis, carajás, Yanomamis e Guaranis são apenas alguns exemplos das maiores tribos que viveram em território nacional. Ainda que esses povos pudessem compartilhar alguns traços sociais, culturais e religiosos, há diferenças fundamentais que os distinguem. Alguns deles são nômades, outros estão ligados a determinado espaço geográfico, ou ainda são seminômades, como é o caso dos Yanomamis. A cultura indígena afetou o Brasil em inúmeros sentidos, afinal ela faz parte da nossa origem. Caipira, capenga, capivara, carioca e peteca são 5 exemplos de palavras de origem indígena. A contribuição das línguas nativas ficou perpetuada em alguns vocábulos que são muito empregados em nosso dia a dia. A rede de descanso que utilizamos em praias e varandas era originalmente feita pelos índios em Cipó e Ilhanas. Porém, com a chegada dos europeus, foi substituída por algodão, mas mesmo assim os padrões que a enfeitam e a técnica de amarra permanece parecida com a original. E o cesto que usamos hoje para carregar bebês tem origem no jamache ou jamachim. A bolsa com alças de vegetais trançados também foi utilizada por seringueiros na exploração da Amazônia. E estes são apenas alguns exemplos de como uma cultura se enraiza com a evolução dos anos. Atualmente, são consideradas comunidades indígenas brasileiras qualquer comunidade fundada em relação de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos culturais com as organizações socioindígenas pré-colombianas, ou seja, aquelas que habitavam a América do Sul antes da chegada de Cristóvão Colombo. Os povos indígenas contemporâneos estão espalhados por todo o território brasileiro. Vários desses povos também habitam países vizinhos. No Brasil, a grande maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, declaradas pelo governo federal para o seu usufruto exclusivo. As chamadas terras indígenas somam hoje 724 áreas no estado da Amazônia Legal brasileira. A população de pessoas indígenas, conforme o IBGE, é de 433.363, somando os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão, desconsiderando que apenas parte do Maranhão é a Amazônia Legal, uma vez que os dados divulgados do censo não possibilitam esse recorte apurado. O órgão que atualmente é responsável pela proteção da comunidade é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculado ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. Das terras indígenas por parte do Estado, o processo de demarcação é um capítulo ainda não encerrado na história brasileira. Muitas delas estão demarcadas e contam com registros em cartórios. Outras, infelizmente, ainda estão em fase de reconhecimento. Há também áreas indígenas sem nenhuma regularização. Além disso, diversas TIs estão envolvidas em conflitos e polêmicas. A demarcação de terras, ao estabelecer os limites físicos das terras pertencentes aos indígenas, visa proteger possíveis invasões e ocupações por parte de não-índios. Assegurar a proteção desses limites é também uma forma de preservar a identidade, o modo de vida e as tradições da cultura desses povos. Contudo, apesar da existência de tantas leis que asseguram os direitos indígenas diante da posse de terras, muitas vezes esses direitos não são respeitados. A posse de terra é a principal causa de conflitos nas comunidades. Muitas terras indígenas são invalidadas e têm seus recursos naturais explorados ilegalmente. Aproximadamente 85% das terras indígenas sofrem algum tipo de invasão, sendo essa a estimativa aceita pela FUNAI. A cultura indígena vem sendo apagada desde a chegada do colonizador.
A sua exploração tornou a parte da nossa história esquecida, e isso continua acontecendo diante dos nossos olhos. As queimadas na Amazônia, a falta de delimitação dos territórios de posse, o genocídio indígena, todos provêm da mesma causa, a negligência das nossas origens pela população brasileira. Mas a pergunta é, você acha justo assassinar os nossos fundadores?